todos! Hoje aqui no nosso jornal nós vamos falar sobre o Estatuto da Juventude. O artigo 4º garante que o jovem tenha direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação de políticas públicas de juventude. Esse artigo ele vai falar um pouco sobre o direito que os jovens têm a uma participação social e política. Eles podem se envolver em ações que vão visar o benefício próprio ou até mesmo o benefício da sua cidade, o benefício da sua comunidade, do seu bairro e assim por diante. Um bom exemplo disso é a efetiva inclusão dos jovens em espaços públicos, como, por exemplo, o direito à voz, onde eles podem participar de palestras, de reuniões, enfim, expressar sua opinião a respeito de determinados assuntos, e o direito ao voto, que é o direito a escolher os seus representantes. No Senac Joinville, a repórter Maria Eduarda Zepato entrevistou alguns alunos a respeito do artigo 4º do Estatuto da Juventude. Você e seus colegas, eles podem se envolver em políticas públicas para melhorar a escola ou a cidade? Eu acho que a gente deve, quando tem alguma reunião na escola, alunos participar, ter bastante, ter participação no Grêmio, que a gente fez no terceirão, a gente está fazendo essa organização para ter o Grêmio. Acho que seria basicamente isso mesmo. Obrigada. Como a participação dos estudantes nas decisões escolares podem ajudar a melhorar a educação e a vida na escola? Então, a decisão dos estudantes pode afetar o lazer e o tempo que os alunos vão passar na escola. Então, quando um aluno está lá sem fazer nada, às vezes ele pode dar uma opinião para um diretor, para alguém da gestão que possa tentar ajudar o aluno a fazer o que ele quer. Ou seja, vamos dizer assim, eu não tenho nada para fazer no tempo livre, porém eu gosto de fazer um esporte. Só que eu não sou bom em futebol, vôlei, handebol, então eu queria jogar um ping-pong, que é um esporte um pouco mais fácil. Então a gestão da escola em si poderia ajudar nesse tipo de coisa. O artigo 5º diz que a interlocução entre a juventude e o poder público pode realizar-se por intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. Esse artigo, ele vai evidenciar pra gente o quão importante é que exista uma comunicação entre esses jovens, adolescentes e o governo, por meio de redes, associações e organizações juvenis. Um bom exemplo disso na prática seria uma parceria com instituições de ensino, como as escolas e as universidades, que abrigam jovens em sua maioria, com a criação de grêmios estudantis e clubes que visam reunir uma quantidade específica de alunos para que eles possam discutir e, enfim, ser o porta-voz do restante da comunidade. Como escolas e universidades elas podem incentivar os alunos a se envolverem mais em questões políticas e sociais? Não, essas escolas e universidades podem promover os estudantes, podem incentivar os estudantes, né? Andando pelo Senac, mais alguns alunos foram entrevistados a respeito do artigo 5º do Estatuto da Juventude. Por que é importante o poder público apoiar as associações juvenis? É importante porque os adolescentes eles precisam ser ouvidos, né? O governo ele precisa. Às vezes os adultos não reconhecem problemas na nossa sociedade que às vezes os adolescentes eles enfrentam todo dia. Então é importante o governo influenciar, por exemplo, assembleias ou grupos parecidos, porque para ouvir esses problemas na voz do adolescente. Artigo 6º. São diretrizes da interlocução institucional juvenil. O artigo 6º vai prever que o governo deve criar um órgão específico para gerir políticas da juventude e, além disso, ele também deve incentivar a criação de conselhos da juventude, garantindo assim um diálogo efetivo e objetivo com adolescentes entre 15 e 18 anos. Assim, seus pontos de vista vão ser conhecidos e compreendidos a respeito de questões sociais e políticas. Um bom exemplo disso vão ser conselhos municipais da juventude, que reúnem jovens para discutir e propor questões públicas que vão visar atender a necessidade de uma juventude local, ou seja, adolescentes e jovens de um bairro ou uma cidade. Você conhece algum órgão do governo que cuida das políticas públicas dos jovens na sua cidade? Eu já ouvi falar de uma, que é a SNJ, que é a Secretaria Nacional da Juventude, que administra justamente essa questão dos jovens.
Você acha que adolescentes de 15 a 18 anos, eles têm voz no Conselho de Direito da Criança? Por fim, alguns alunos foram entrevistados a respeito do artigo 6º do Estatuto da Juventude. Eles sabem que eles vivem na realidade deles, certo? Então, por exemplo, a geração X viveu uma realidade diferente do que os adolescentes da geração Z vivem hoje em dia. Então, eu acho que a comunicação com os adolescentes sobre o dia a dia deles, uma comunicação eficaz, clara e direta, acho que vai facilitar um pouco. E estas foram as nossas notícias de hoje. Voltamos amanhã com mais informações.